Sejam bem-vindos, alunos de Filosofia. Prazer, professor Gustavo Abraão, dos Santos. Estamos juntos. Gente, resolvi fazer alguns vídeos para melhorar a nossa comunicação. Estarei aqui toda semana em pequenos vídeos explicando um pouquinho sobre a filosofia e também mantendo um contato com vocês. Gente, a filosofia, na semana passada, começou a demonstrar para vocês o que vem a ser a evolução histórica da nossa disciplina. Nós tivemos lá conceitos introdutórios, aonde ficou demonstrada a origem da filosofia, que foi na Grécia Antiga, né? Está lá registrada que Tales de Mileto foi o primeiro filósofo, apesar que a palavra filosofia, ela teve o seu aparecimento mesmo com Pitágoras, foi o primeiro a falar em filosofia como palavra terminológica. Mas Tales de Mileto, que veio antes de Pitágoras, que fazem parte de um contexto da Grécia Antiga, que nós chamamos de período pré-socrático, que significa antes de Sócrates, certo? Pitágoras foi o que utilizou terminologicamente a primeira vez a palavra filosofia. Mas o primeiro filósofo foi Tales de Mileto, dentro da história da filosofia. Gente, isso se deu no século VI a.C. Vejamos, por que estudar filosofia? Por que o gestor, o educador, vai estar fazendo, uma reflexão de filosofia? Porque a filosofia, ela ajuda o aluno não só a pensar, mas no que ele vai pensar. Então o aluno, ele começa a ter uma observação, um senso crítico das questões que envolvem o seu cotidiano. E vai perceber que a filosofia, o conceito, que é o amor à sabedoria, na verdade, ela se retrata no conhecimento. Então todos os filósofos são aqueles que levam o seu pensamento, pessoas param para ouvir este pensamento, fazem reflexões e fazem também críticas. A filosofia, ela não é algo estático. A filosofia é algo em movimento. Tanto é verdade que ela sempre, durante toda a sua história, ela foi e voltou dentro de reflexões sobre o pensamento. Os primeiros filósofos, que eu chamo, e a história chama de pré-socráticos, eles entendiam que a natureza é que move os humanos. Algo não muito longe do que estamos vivendo hoje. É só sair pelas ruas que nós sentimos o quê? Calor. E o calor incomoda o humano. Para os filósofos pré-socráticos, a física, a natureza, ela tem uma condicionante ao qual o homem faz parte. O homem faz parte da natureza. Então, a natureza move os caminhos do homem, da humanidade. É isso que eles falavam lá no século VI a.C. E é algo real no cotidiano da nossa sociedade. Exemplo, as mudanças climáticas. A natureza está aí. O homem tentou mudar, transformar as coisas, fez em demasia. A física é que move a humanidade. Então, vejam só, os pré-socráticos, já naquela época, os seus pensamentos tinham razão, tinha algo em concreto. É o que estamos vivendo hoje. Gente, eu também coloquei para vocês, na primeira aula, lá da semana passada, que é a semana número 2 de conteúdos, gente, eu coloquei lá um texto, a evolução histórica da filosofia, justamente para que vocês sintam que a filosofia, ela tem um período pré-socrático, socrático e pós-socrático. O que isso significa? Sócrates, para a filosofia, é como se fosse Jesus. Tem o antes dele e o depois dele. É o antes de Sócrates, o pré-socrático, e o pós-socrático, que é após Sócrates. E nós vamos estudar Sócrates daqui a algumas aulas. E vocês vão perceber que Sócrates tem uma semelhança com Jesus Cristo.
uma semelhança de sua vida, né? Vejam, o conhecimento na filosofia vai ser fundamental para os gestores e educadores, porque vai ajudar a vocês criarem uma percepção própria, um conhecimento que vai elevar você como pessoa. Então, quem estuda filosofia vai em busca da sabedoria. E a sabedoria é o conhecimento, diferente da informação. A informação, ela é dada, mas ela tem que ser construída. Por quem? Por nós. Uma mera informação é algo que pode mudar alguma coisa? Não. O que pode mudar alguma coisa, o que pode mudar a nossa vida, é o conhecimento. E a filosofia proporciona isso. Vejam, a filosofia que até então, antes do século VI, não existia, século VI a.C., eram só questões místicas que existiam, abstratas. O pensamento veio de forma concreta após o século VI a.C. E lá, na filosofia, nós temos que Pitágoras, né, segundo fontes, porque nenhum desses filósofos pré-socráticos deixaram obras. São filósofos que deixaram seus registros, e esses registros foram transcritos na primeira obra em Platão. Platão é discípulo de Sócrates, então nem Sócrates deixou obras escritas. Por aí vocês tiram que a filosofia pré-socrática e o pensamento de Sócrates foi retratado após Platão, de Platão até os dias atuais. Então, os filósofos socráticos, que envolvem Sócrates, Platão e Aristóteles, sendo Platão e Aristóteles com obras, e todos os pós-socráticos com obras, fazendo reflexões destas eras da filosofia, inclusive sobre o período pré-socrático. Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides e Pitágoras, 4 filósofos fundamentais da era pré-socrática. Gente, também é importante dizer nessa primeira aula que muitos desses filósofos nós estaremos estudando, né? Estaremos aí vendo no contexto da segunda, da terceira, da quarta aula. Então, próxima aula teremos a metafísica. Ilustraremos o pensamento de Tales, de Heráclito, de Parmênides, e estaremos aí tratando o que vem a ser a metafísica. Ok? Aguardo vocês na segunda aula de filosofia. Até lá, sejam bem-vindos. Professor Gustavo Abraão, parceria Juntos Estudo Reflexões. Boa semana!